Boa noite, graça e paz, tudo bem? Estão conseguindo ouvir do outro lado, me ver? Já estava conectado e teve um probleminha na conexão aqui e nós não conseguimos, e agora creio que já restabeleceu. Se estiver tranquilo aí, é só dar um oi que nós vamos dar início. Mas eu queria, de uma forma especial, olhando para o meu coração, para o teu coração, nesses dias tão especiais, e me perdoe pelo atraso aí, né, porque teve um probleminha, mas eu queria olhar para os nossos dias de uma forma tão gostosa e tão especial, pensar ou compartilhar contigo nessa noite o que nos cerca a Páscoa. Eu sei que são dias difíceis, eu sei que gostaríamos de estar celebrando na igreja, aquela celebração tão gostosa que preparamos todo ano, né? Eu sei que é difícil, mas de uma forma tão gostosa. Eu queria compartilhar contigo, bem simples, singela, uma mensagem, creio que rápida para o meu coração, para o teu, mas uma mensagem especial para cada um de nós. Queria compartilhar um texto contigo que está lá em Lucas capítulo 22, verso 7 ao verso número 13. Diz assim o texto: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Com os meus discípulos, ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Pai, em nome de Cristo Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado a Deus por esses dias tão especiais. Dias, Deus, em que podemos refletir um pouco mais sobre a nossa fé, sobre a nossa história e sobre a nossa salvação. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos que estão nos ouvindo do outro lado, que estão nos vendo. Podemos assim interagir de uma forma tão gostosa. Que a tua palavra seja viva no meu coração, no coração dos teus filhos, da tua igreja, e que nós cresçamos no conhecimento do Senhor e, acima de tudo, estejamos envolvidos contigo. Obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. São dias diferentes, dias especiais. Gosto muito desses dias. Creio que no calendário é o dia, para nós, o mais importante de todos os dias durante o ano, de todas as datas festivas. Temos Natal, mas a Páscoa é sem igual. Não tem nada que compara a esse dia tão especial, porque foi através da morte de Cristo que nós podemos ter acesso até o trono de graça e ter a salvação eterna. E são dias de reflexão. Creio que mesmo em casa, com os familiares, sexta, sábado e dia de hoje, foram dias que você pôde, então, compartilhar ou desfrutar com a tua família de momentos especiais, mas, acima de tudo, de reflexão. Esse texto é belíssimo porque nos apresenta um cenário em que Jesus e os discípulos estão conversando e iam preparariam a Páscoa e ali celebrasse junto ao pão, o comer do pão sem fermento. Jesus então diz para que eles fossem até e encontraria o homem e ali seguisse, e assim então aconteceu. É perfeito porque este homem pôde servir do seu salão um lugar onde Cristo Jesus participou da Páscoa e instituiu a ceia do Senhor. Mas gosto muito desse período também, porque é um período de expectativas, de grandes expectativas. E eu queria compartilhar contigo esse tema, o que cerca a Páscoa, pensando numa primeira instrução para mim e para você, que é uma expectativa. Qual que era a expectativa dos discípulos? Que junto com o mestre participasse da Páscoa,
data ou festa especial para os judeus. Especial porque os faziam lembrar da libertação lá da escravidão egípcia. Mas se você olhar para o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 24 até o verso 30, você tem um cenário extremamente interessante. Ali você tem os discípulos na expectativa de fazer a Páscoa, de matar o cordeiro, de comer, aquilo que sobrasse tinha que ser queimado, mas o sangue ser passado nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte chegasse e visse o sangue nos umbrais das portas, ele passaria por cima daquela casa e assim sucessivamente até entrar nas casas onde não havia marca do sangue ou a marca do cordeiro. E para os egípcios, aquele cenário, aquele momento era de expectativa, ou o coração deles que nada acontecesse e continuasse do jeito que estava, que a mente dos israelitas ficasse do jeito que era, que eles trabalhassem, que eles servissem no Egito, que eles não saíssem dali. A expectativa deles é que nada mudasse. Não havia a expectativa que não houvesse mudança na vida da nação egípcia. Porém, quando você olha para a nação, para o coração de Israel, o coração dos israelitas, a expectativa era grande. Expectativa de libertação, expectativa do algo novo, de sair de onde estava e ir para a terra em que Deus havia prometido a eles que seria deles. Então a expectativa do algo novo causa em nós muitas vezes, um sentimento, um desejo, uma ansiedade de que as coisas aconteçam. E nem sempre ela acontece do jeito que nós queremos. Tanto que nós vemos no texto que durante a caminhada eles vão reclamando, vão murmurando, porque a expectativa estava sendo frustrada daquilo que eles pensavam. Mas olhar para o texto, quando falamos da expectativa dos evangelhos, é algo especial. Os discípulos estavam preparando a Páscoa para que celebrassem com Cristo Jesus. Quando você olha para os evangelhos, você vê os evangelhos apresentando aquele momento, um momento de libertação da nossa escravidão espiritual. Libertação do nosso aprisionamento ao pecado. Libertação da nossa condenação eterna para a salvação eterna, para a vida eterna em Cristo Jesus. E quando você olha para Cristo, a expectativa, eu penso que a expectativa no coração de Jesus era muito grande, muito grande. Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus sabia o passo a passo do que estava reservado para ele. A expectativa dele é marcada de angústia, de dor, também de separação, porque ele estava andando com os discípulos, e aquele momento era o momento de participar da Páscoa, instituir a ceia, e ao mesmo tempo era momento de angústia para o coração de Jesus. Para os discípulos, para nós, povo de Deus, de libertação da escravidão do pecado, da condenação eterna, para a vida eterna e a liberdade em Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. Mas para Jesus, era um momento de expectativa, de angústia. Tanto que depois da Páscoa ele vai para o monte, ele vai orar. E ele, suando sangue, ele pede ao Senhor, a Deus, que, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Angústia. Angústia da morte. Creio que o cheiro da morte já estava ali chegando nas narinas de Cristo Jesus. Ele sabia que o seu tempo estava se cumprindo. A expectativa dele uma, nossa expectativa outra. A expectativa dele entregar-se por nós. A nossa expectativa era de libertação, de liberdade, de romper-se as algemas do pecado para a vida eterna. Mas também quando você olha para a questão da Páscoa, nós percebemos um outro sentimento, que é o sentimento ou que é nesse momento que cerca também o sofrimento ou um período de sofrimento. Quando você vai para o Egito, Êxodo capítulo 12, você percebe, você lendo o texto,
de uma forma tão simples, mas de uma forma cuidadosa, você percebe que há ali todo um cenário construído. Penso que aquele momento era um momento de angústia. Quando o anjo da morte passa e vai deixando as casas dos israelitas, passando por sobre a casa dos israelitas e ceifando a vida dos primogênitos na casa dos egípcios, é um período de sofrimento, período de dor, porque os filhos mais velhos dos egípcios foram morrendo, o anjo da morte foi levando, foi ceifando, e ali começou, penso que começam as dores, os gritos, a angústia, sofrimento para a nação egípcia, mas de tranquilidade para a nação dos israelitas. Sofrimento de tal maneira para os egípcios, mas o sentimento do outro lado, desse período de sofrimento para os egípcios, também é de alegria para os israelitas, porque eles estão começando a desfrutar da libertação, a expectativa da libertação. Penso que o que vale o coração deles é muito difícil, sabe? É um misto de alegria por estar saindo da escravidão, mas de um sentimento estranho, porque outros estão chorando, sofrendo a morte dos seus que estão padecendo. Isso prefigura ou aponta para cada um de nós que um dia iremos para a glória, para a eternidade com Deus. Para muitos de nós que cremos em Cristo Jesus, que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que experimentamos da vida eterna, que vamos para a eternidade com Deus, de grande júbilo, grande alegria. Mas para aqueles que irão viver eternidade longe de Deus, de sofrimento, de angústia e de dor. Quando olhamos para a Páscoa nos apresenta esses dois sentimentos. Quando falamos de sofrimento, falamos de alegria. Para aqueles que vão viver a eternidade com Deus, será de muita alegria, porque estarão com Deus face a face, porque desfrutarão da presença de Deus eternamente. E não tem preço. O preço já foi pago. O preço foi pago na Páscoa em que Jesus deu a sua vida por resgate de nós. O preço foi o sangue do Cordeiro. O preço foi o sangue de Jesus. E a expectativa que estava no coração dele de angústia, de dor e de morte, de solidão, o Pai não respondeu às suas orações, os discípulos não conseguiram orar com Jesus, e Jesus vai para a cruz sozinho, entre dois ladrões. Mas quando olhamos para esse sofrimento, e olhamos para a nação, ou para o que vem depois, na sua ressurreição, o que transborda o nosso coração de alegria da eternidade. Mas para aqueles que não desfrutarem da eternidade, sofrerão eternamente. Então, vemos sofrimento e alegria. Nós vamos trilhar a vida toda neste mundo, e esses dois sentimentos não apartarão de nós. Em alguns momentos, estamos radiantes, celebrando, jubilando, testemunhando, glorificando, sabe, de tanta alegria, de tantas coisas boas que tem acontecido a cada um de nós. Mas em alguns momentos nós nos encontramos lá embaixo, prostrados, com o rosto no chão, no pó, sofrendo por uma luta, um problema, uma situação, uma outra. Então não falamos de Páscoa. O que nos cerca a Páscoa? Expectativa, sofrimento e também alegria. Quando olhamos para os egípcios lá em Êxodo 12, sofrimento, ficam sem os seus primogênitos. Mas quando olhamos também para a nação de Israel, vemos grande alegria no coração deles. O coração da nação de Israel
está em júbilo, a festa, porque eles estão agora para desfrutar aquilo que é novo, para ter um período com Deus, para ir para aquilo que Deus havia preparado para eles, que era a terra prometida. Veio no meu coração, quando nós falamos desse sentimento de alegria, as mulheres. João capítulo 20, verso 1 ao verso 9, as mulheres vão até o sepulcro, depois da morte, depois da crucificação, morte, depois de Jesus ser colocado na sepultura. As mulheres vão, capítulo 20 de João, verso 1 ao verso 9, elas vão e encontram o túmulo vazio. As coisas começam a acontecer na vida delas. E elas compartilham, testemunham com os discípulos. Penso que o misto, sabe, de angústia, de expectativa, de que algo aconteceu no coração delas é muito grande. Quando elas chegam à sepultura, a pedra foi rolada e ali tem um anjo, sabe, e a sepultura está vazia. O texto de João, e assim a gente vai viajando no texto, percebemos de que ali os lençóis estão ali, os lenços estão ali, de uma forma tão especial. Jesus deixa então um recado para os discípulos, e é gostoso você seguir o texto. Isso é o sentimento das mulheres, mas como você segue no texto, há algo tão especial no texto, né, que capítulo 21, verso 1 ao verso 9, Jesus então vai encontrar com seus discípulos. Os discípulos estão pescando. Jesus prepara o cenário, prepara uma fogueira na beira da praia e ali coloca alguns peixes para assarem, né? Jesus então pergunta para os discípulos se pescaram. Eles sabiam que era Jesus, mas tinham receio de perguntar. E olha, nós vamos pescamos. Jesus então joga a rede para tal lugar e eles trazem peixes. Jesus então pede os peixes para colocar ou para assar para eles, mas diz: olha, a comida está pronta. E os discípulos ali então, sabendo que é Jesus, mas com receio de perguntar se era ele. Sentimento de alegria, sabe, de contentamento, de que as coisas aconteceram como o mestre havia dito que acontecesse. Como esse texto que nós lemos de Lucas 22, versículo 7 a verso de número 13. Os discípulos querem preparar a Páscoa, a festa, celebrar a festa com o mestre, e pergunta onde vamos celebrar. E o mestre então diz para eles que seguissem uma certa pessoa e ali preparassem a Páscoa. Certeza do que haveria de acontecer. E o texto mostra, versículo 12, na sequência, verso 13, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Jesus falou e aconteceu. Jesus tem falado hoje e tem acontecido. Nós inúmeras vezes nos tornamos incrédulos, inúmeras vezes não ouvimos a voz do Senhor e não descansamos nas suas promessas. Inúmeras vezes não ouvimos a voz do Mestre, ou às vezes até ouvimos, mas não descansamos nas suas promessas. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus tem cuidado de nós. E quando olhamos para os discípulos querendo preparar a ceia, e o Mestre diz o que tem que fazer, e eles fazem, o verso 3 diz que eles encontraram tudo como Jesus havia dito. Isso tem acontecido hoje, meu irmão, minha irmã, na minha e na tua vida. Isso tem acontecido na tua casa. O Senhor tem dito que vai fazer na tua vida. Então descanse, confie, creia. É do jeito que Ele tem falado, é do jeito que Ele tem dito, é do jeito que Ele tem prometido, e vai acontecer na tua vida porque Ele é Deus. Então que a Páscoa nos faz pensar do que nos cerca a Páscoa. Qual a expectativa dessa Páscoa para cada um de nós? Eu sei que talvez fosse hoje, nós programamos no começo do ano, aquele culto especial, um culto com cordeiro, com ervas amargas, pão sem fermento, culto que começaria no templo e terminaria no salão, em torno de uma mesa, com a ceia. Essa era a expectativa, e esse era o planejamento nosso.
mas aprove ao Senhor fazer do jeito dele. E a nós compete crermos de que Ele tem prometido e tem cumprido, e há de cumprir aquilo que tem prometido a cada um de nós. O que nos cerca? O que cerca a Páscoa? Expectativa. Para alguns, não boa. Para muitos, boas expectativas. Bons sonhos, bons planos, bons projetos. Sofrimento para alguns e alegria para outros. Quando olhamos para os egípcios, temos que eles estão sofrendo por conta da morte dos primogênitos, enquanto a nação de Israel está saindo levando tudo, levando vestes, levando ouro, prata que o Egito tinha, com alegria, expectativa de algo novo, o que vai ser amanhã, como que é a terra prometida, como que ela é, será que de fato corre leite, manda leite e mel? Essa é a expectativa deles. Mas quando olhamos no cenário do Novo Testamento, vemos para as mulheres algo especial. Para Jesus, sofrimento, morte, angústia. Mas depois da morte, depois de ir até o Hades e vencer a morte, alegria. Jesus encontra com os discípulos. Diz, como está lá em Mateus, finalzinho, os versos finais de Mateus 28, verso 16 e verso 20, Jesus falando do que deveríamos fazer. Qual que é o sentimento para mim e para você? É o sentimento de Mateus 28, verso 16 e verso 20, de que nós devemos fazer, anunciar o Evangelho, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar ou discipular, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas, porque Ele estará conosco até a consumação do século. Jesus está contigo. Páscoa é momento de você reanimar a sua fé, reanimar a sua fé, reanimar a sua esperança no Senhor. Páscoa é o período que nós vamos reanimando a nossa fé em Cristo Jesus, porque Ele está conosco. Ele tem estado contigo todos os dias. Ele tem estado contigo nos momentos difíceis, nas horas incertas, nos momentos de angústia. Jesus está contigo, segurando nas tuas mãos. Nos momentos de dor, Ele está ali. Mas também naqueles momentos tão especiais, de alegria, sabe? Aqueles momentos que parece que passam tão rápido, tão curtinho. Aqueles momentos que parecem ser tão pequeno. Aqueles momentos de alegria que nós celebramos, festejamos, contamos para todo mundo. Jesus está também nesses momentos. Jesus está conosco todos os dias. Diz Mateus, até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está contigo. Então a Páscoa serve também para nos revitalizar, renovar a nossa esperança, nos fazer refletir quanto à nossa caminhada, o tanto que estamos caminhando e como estamos caminhando. Se os nossos olhos estão no Senhor, se o nosso coração está na Sua palavra, se a nossa conduta, o nosso caminhar tem sido agradável aos olhos dele, se o nosso viver tem agradado o coração do nosso Mestre. Páscoa é a reflexão, Páscoa é a expectativa, Páscoa é o momento de refletir sobre sofrimento, morte. Páscoa nos faz refletir e nos faz crer, revitalizar a nossa fé de que o Senhor está conosco. Deus tem estado contigo, Deus tem cuidado da tua casa, Deus tem cuidado da tua vida, Deus tem cuidado da tua família, Deus tem cuidado do teu lar, Deus tem cuidado dos teus filhos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar de lado, Ele não vai te abandonar, porque Ele é Deus. Páscoa me faz pensar de que eu preciso caminhar de forma diferente.
Páscoa me faz pensar de que o que Jesus fez por mim não foi em vão. Ele morreu para que eu pudesse ter uma nova vida. Ele morreu para que eu pudesse reavaliar a minha conduta e o meu caminhar. Que eu pudesse rever meus planos e projetos. Que eu pudesse rever a minha fé. Páscoa é hora de reflexão. Páscoa traz a nós expectativa de um Deus sempre presente. E quando Deus está presente, algo novo vai acontecer. Sempre há coisas novas no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Pense no que cerca a Páscoa. O que a Páscoa nos faz pensar não é nos ovos de chocolate, não é no coelho, nada disso. Páscoa traz a nós expectativa, sabe? Expectativa de um Deus vivo, de uma eternidade, da eternidade com Deus. Páscoa nos faz pensar no sofrimento dos egípcios que não creram, sofrimento de Cristo Jesus, que entregou sua vida por nós. Nos faz pensar na alegria dos israelitas, na alegria dos discípulos quando encontram com o Mestre já ressuscitado. É muito grande. Mas também faz pensar na responsabilidade que nós temos de propagar essa fé, essa palavra. Que Deus nos faça fortes. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de ter irmãos na fé cristã. Obrigado, Senhor, porque eu não estou só neste mundo. Estou, Deus, cercado por irmãos. Faço parte de uma igreja, de um corpo, independente, ó Deus, de onde estamos, da placa de igreja que estamos servindo. Somos um corpo. Se assembleiano, se batista, se, Deus, qualquer outra denominação, metodista que for, nós somos um só corpo. Se pentecostais ou históricos, nós somos um só corpo. E por esse corpo o Senhor Jesus deu a sua vida. Ele é o cabeça. Obrigado, Pai, porque eu não estou só na caminhada. Obrigado, Pai, porque estamos juntos. Contamos com muitos e muitos irmãos. Daqueles que já foram e nos aguardam para a eternidade. De nós que aqui estamos, de outros que virão, ó Deus. E esse é o povo do Senhor. Corpo de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos que estão, ó Deus, agora nos seus lares, conectados, ó Deus, a essa mensagem. Que, ó Pai, eles sejam impactados no poder do Teu Espírito. Deus, se alguns dentre os nossos irmãos estiverem, Deus, fracos na fé, Pai, fortalece-os. Eu fortalecê-los. Toma-os nas Tuas mãos. Dê a eles força, graça. Que eles se alegrem no Senhor, que eles celebrem no Senhor. Que eles sintam a presença do Teu Espírito agora, Deus, onde estiverem, em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor, Deus, invada o coração deles. E que eles sintam a Tua presença. Fortalece eles, ó Pai. Para que, ó Deus, depois que passarmos esse período, ó Deus, de quarentena, nós venhamos cultuar, cantar como nunca cantamos. Oh Pai, que vontade maravilhosa, que expectativa, Deus, há no meu coração, eu creio que de muitos outros, de podermos ter os nossos cultos e participarmos dos cultos e cantar louvores, mesmo com instrumentos desafinados, nós cantarmos com alegria, porque o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos. Abençoa, Deus, para que tenha uma semana especial. Abençoa, Deus, para que tenha um mantimento nos seus lares. Abençoa, Senhor, para que tenham condições para pagar os seus aluguéis. Deus, abençoa para que nada falte ao Teu povo, no nome de Jesus. Ao povo que clama ao Senhor. Ao povo que, ó Deus, busca a Tua face. Que
que nada falte a eles. Cuida da tua igreja, Pai. Nós te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Estamos na expectativa, sabe, da volta dos cultos. E quando nós voltarmos do culto, nós vamos ter Santa Ceia. Eu vi que alguns irmãos, algumas igrejas fizeram a ceia via internet, cada um com seu pão em casa, o suco em casa. Mas eu optei por fazermos juntos. Creio que essa quarentena passará logo. Creio que Deus nos fará forte. Creio que em Deus que esse período diante da morte não vai ceifar o povo de Deus. Mas será um período de reflexão. E depois que isso passar, nós vamos celebrar a ceia com alegria, sabe? Vai ser um culto, creio, um culto de ceia do começo ao fim. Culto com bastante louvores. Uma palavra bem curtinha, mas bastante cântico. Já vou pedir para o pessoal do louvor já se preparar com as músicas, já ensaiando em casa, cada um ensaiando o seu instrumento lá em casa, sua casa, para quando voltarmos ao culto, nós vamos ter um culto de louvores. Vai ser 1h30 de louvores, sabe, uma palavra de 10 minutinhos, mas cânticos, louvores, adoração. Eu creio que vai ser um período muito especial para cada um de nós, viu? Eu estou com uma saudade imensa de dar um abraço em você, meu irmão, de ver vocês, de ver as crianças correndo no culto. Eu vi, quase agora passou uma bandeirinha que a Keila Suplano, a Keilinha estava aí, né? Eu falo da Keila porque quando os meninos, o Jonas era pequenininho, acabava o culto, eles vinham correndo, pulavam no meu peito. Que delícia, como é bom ver as crianças correndo na igreja, é maravilhoso, tá bom? Que Deus te abençoe e continue orando por nós, orando pela igreja. Continue firme, viu, meu irmão? Minha irmã, firme, em nome de Jesus. Não fique focado nessas notícias todas que têm trazido pavor para o coração do povo, mas põe teu coração em Deus. Não fique ansioso por coisa alguma. Deus cuida dos pássaros, tem cuidado muito mais de nós, que somos meninos dos seus olhos. Que Deus te abençoe, que Deus dê uma semana especial, em nome de Cristo Jesus. Um grande abração, sabe? Um beijão da minha esposa, da Elaine, dos meus filhos, do Heber e do Júnior. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Até quarta.